Olá, alunos Sinapse! Eu sou Isaura Mendes, professora de História, e hoje a gente vai falar sobre uma civilização muito importante da América pré-colombiana, que é os Maias. Hoje a gente vai falar sobre a civilização Maia. Quando a gente fala sobre a civilização Maia, a gente fala também não só de um único povo, né? Porque os Maias, eles não se formaram como um império, eles se formaram como um povo que tinham como característica uma língua, uns costumes. E eles se localizavam nessa parte aqui que a gente chama de Mesoamérica, que fica no sul do México, pegando um pouquinho da Guatemala e de Honduras. É uma região extremamente variada. Nós temos aí regiões onde são muito frias, outras que são bastante quentes, regiões praieiras e que também são banhadas pelos dois oceanos. A formação desses povos, dos dados que a gente pode contar, porque, bem, é importante entender que quando a gente fala de civilizações pré-colombianas, nós não temos muitas certezas e tudo ainda está sendo estudado. Então, os primeiros povos aí que surgiram foi há 2.000 anos antes de Cristo e tiveram aí seu apogeu de 300 a 900 depois de Cristo. Lembrando que esse é o período aí da Idade Média lá na Europa. No século 3 antes de Cristo, nós temos aí uns povos vindos do norte, eles vão se estabelecer na região onde hoje conhecemos como México. Entre o ano 2 e o ano 3, a gente vai ter aí, aliás, os milênios, né? Os milênios 2 e 1 antes de Cristo, a gente vai ter parte desses grupos se fixando aí no noroeste do Golfo do México, onde eles teriam originado também uma civilização que a gente vai estudar mais na frente, que são os astecas. Outro ramo vai ocupar o sul, que é o que a gente vai conhecer como os maias, né? E entre o século 3 e o século 12. Uma política que eles exerceram era uma política descentralizada. Por isso que a gente não fala sobre Império Maia, a gente fala sobre civilização maia. Lembra quando a gente falou um pouco sobre a Grécia Antiga, que eles não constituíram um império, uma política centralizada, mas eles tinham características muito semelhantes, como a língua, costumes. Aqui é exatamente a mesma coisa. A gente vai ter uma política descentralizada, com cidades independentes. Eles não vão organizar com a forma de império, mas eles vão ter aí costumes e línguas semelhantes, que vão caracterizar um povo, né? Eles também têm uma característica muito forte de serem povos guerreiros. A sociedade dele, do que a gente pode falar, do pouco que a gente pode falar sobre a sociedade maia, é que eles tinham uma sociedade extremamente dividida, e essa divisão era bastante clara. Não chega a gente pode utilizar também um termo de dizer que elas são teocráticas, porque tinham como uma religião muito forte, mas nem todos os historiadores aceitam essa nomenclatura justamente pela essa falta de vestígio e essa falta de certeza se realmente eles eram tão envolvidos com a questão da religião e o Estado junto com uma... Mas muitas questões vocês vão encontrar aí com esse termo de teocrático, teocracia. Era uma sociedade também que não tinha muita mobilidade social, nem todos os historiadores também aceitam e dizer que ela é estamental, mas a gente já tem grande parte dos historiadores já classificando como uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É quando a sociedade não existe mobilidade social. Não tem como o escravo deixar de ser escravo e virar um aristocrata, ou pelo menos não facilmente. E também a gente vai ter aí, né, na pirâmide social, na parte superior, a gente vai ter o imperador, que são os líderes, como o papel, o cargo mais importante nessa sociedade. Depois a gente vai ter os sacerdotes, os aristocratas, os militares, os comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Os escravos aqui, eles eram originários de guerras ou por dívidas. A gente não tem uma escravidão como a gente vai conhecer também na Europa. Não era, eles não podiam ser vendidos ou mesmo presos. Eles tinham o direito de ter propriedades, eles tinham o direito de se casar e não era hereditário, né? Os seus filhos também não viravam escravos. Então, a gente tem uma característica aí diferente da escravidão que a gente vai ter aí na Europa. A economia deles. A economia desses pré-colombianos, não só dos maias, como diversos outros indígenas que a gente vai falar, de tribos indígenas que a gente vai falar, é justamente a agricultura. A economia deles era baseada na agricultura. Eles domesticavam as plantas e também produziam cacau, milho e batata. O milho, né? Vocês vão perceber que o milho é uma característica muito forte dessas civilizações, porque tinha em abundância. Então, eles introduziam o milho, até questões místicas, dizer que muitas dessas tribos diziam que eles se originaram do milho, que o milho
era um fator. E o milho aqui, que a gente fala, eles tinham domesticado o milho, eles tinham uma diversidade de milhos. Hoje, muitas pessoas acreditam que só existe aquele milho amarelinho, né? Que a gente conhece, que a indústria nos induz a comprar somente aquele milho. Mas existe uma gama diferenciada de milho. Como vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem o milho colorido, vermelho, preto, amarelo, de todas as cores. Eles também domesticavam abelhas e peru. Também utilizavam moeda, né? Moedas de cobre. Mas o cacau, a semente do cacau ainda era a principal moeda deles. Agora, quando a gente fala um pouquinho sobre a religião. Então, a religião era um aspecto muito importante para essa civilização. Eles eram politeístas, pois eles acreditavam em diversos deuses. Acredita-se que o deus que eles tinham uma ligação mais forte por ter encontrado vestígios e templos sobre esse deus, que é o Kukulkan, que é um deus que a gente também pode encontrar ele em outras civilizações até com outros nomes, que é uma serpente plumada. A gente vai encontrar também os astecas fazendo oferendas para essa divindade, é uma serpente plumada. Acreditava que essas divindades, elas eram oriundas da natureza e seguiam uma mitologia que os deuses criaram os homens à base do milho, né? Para que os homens pudessem adorar esses deuses. Então, eles criaram os homens para serem adorados. E o milho era a base principal dessa criação, né? Tinha sido através do milho que o homem tinha sido criado. Eles tinham uma relação também muito forte com os animais, eles tinham todo um tratamento com os animais, digamos assim, um respeito. Não que eles não comessem os animais, mas eles não maltratavam os animais da forma que maltratamos hoje. Então, eles tinham uma visão mais respeitosa com os animais, uma visão mística das coisas, a natureza, tudo isso significava muito para essa sociedade. A cultura deles. O que é muito importante quando a gente fala de cultura, não só o que eles fizeram, mas aquilo que ficou e se propagou, né? Como a gente vê as grandes construções maias, toda aquelas pinturas, a gente percebe que eles tinham um domínio muito forte da astronomia, da matemática, porque da matemática eles já conheciam o zero, então eles eram a primeira civilização a já ter um zero, né? Nem os europeus já conheciam o zero. Então, eles desenvolveram também um sistema numérico e de escrita, como vocês podem ver na imagem, onde o símbolo numérico deles era a semente do cacau. Para vocês verem como o cacau também era muito importante para eles. A agricultura também deles eram bastante desenvolvidas e eles eram urbanistas. Lembrando, como eu falei para vocês, isso é um período que lá na Europa a gente vai conhecer como Idade Média. E nesse momento na Europa eles estavam saindo das cidades e indo para os campos. E o que a gente consta muito nessas sociedades pré-colombianas é que eles eram bastante urbanos, eles construíam grandes cidades, eles viviam nos meios urbanos, então é uma característica, nem mesmo com as invasões espanholas, eles vão conseguir tirar essa característica. Então, eles eram bastante urbanistas, eles já possuíam escolas, eles possuíam todo um sistema hidráulico, eles possuíam um sistema que conseguia, né, trazer água encanada porque não era cana, né, mas a água até as suas casas, até os centros dessas cidades. Eles também possuíam um calendário anual de 365 dias, que não só um calendário, eles tinham 2 calendários. Um era um calendário religioso e o outro era um calendário astronômico, baseando em ciclos. Inclusive, esse calendário maia, ele foi uma inspiração usado como base para o calendário que a gente utilizamos até hoje, que é o gregoriano. E esse calendário também teve uma grande repercussão, porque eles utilizavam um calendário, não era um calendário linear, era um calendário cíclico, que a partir de um determinado período esse calendário se renovava. Então, teve uma grande repercussão em 2012 por causa do calendário maia, mas nada que o mundo iria acabar, porque eles não contam os anos como a gente conta, que vai 1, 2 e infinitamente. Não, existia um fim e depois renovava esse calendário. Então, não era que seria o fim do mundo, seria o fim do ciclo desse calendário e eles iam repetir esses anos e não contar infinitamente. Bem, pra gente, como foi que essa sociedade terminou? É importante a gente lembrar também que os europeus, quando chegaram, eles não tiveram contato com os maias. Por isso que a gente não tem muitas coisas, muitas fontes
pelos próprios espanhóis dessa sociedade, porque eles não tiveram um contato com os maias. Quando os maias chegaram aqui, essa sociedade já tinha entrado em declínio. Então, a gente não tem muita certeza como ou por que essa sociedade acabou. Existem apenas várias hipóteses de desastres naturais, mudanças climáticas. Essas mudanças aí podiam ter sido de 600 a 900, um processo também de migração, principalmente para as cidades ao sul, né? Seguindo mais para a região onde hoje é o México, o que a gente sabe é que esses povos também, eles não sumiram, né? Eles foram se agregando em outras civilizações. Não existia mais a civilização maia, mas os povos oriundos dos maias, eles existem até hoje, com a mesma língua. Então, a cultura deles ainda é viva. Quando os espanhóis chegaram aqui, já não existia mais essa civilização maia. Então, ainda existem algumas culturas que ainda falam a própria língua dos maias, né? Que estão nessas regiões até hoje. A gente entender, assim, o que a gente precisa aprender sobre essa civilização. Bem, que a gente entende que na política deles, eles tinham uma política descentralizada, que as cidades deles tinham líderes próprios, eram cidades-estados, que a economia deles era baseada na agricultura. A agricultura era a principal atividade, não era a única, mas era a principal atividade, que a sociedade deles era bem dividida. Alguns historiadores vão utilizar que ela era estamental, mas que se for para vocês opinarem, é importante que vocês falem que elas eram bem divididas, que os papéis eram bem divididos, não necessariamente vocês precisam utilizar esse termo. A cultura deles também é uma cultura bastante complexa e completa, né? A gente tinha astronomia, matemática, a questão da gastronomia também, que se perpetuou até hoje, com os alimentos derivados do milho, que era o que eles tinham em abundância. A localização deles aí ficava aí no sul do México, entre o norte da América, no sul do México e o norte da América Central. Agora, para a gente poder entender e ver como que esse tipo de assunto é abordado nas questões, a gente vai ver aqui duas questõezinhas básicas sobre isso. Bem, o primeiro exercício diz o seguinte: não chegaram a organizar um forte e poderoso Estado centralizado. Na realidade, as cidades importantes controlavam as aldeias e terras próximas. Não havia nenhum poder ou instituições que as unificassem. Elas tinham autonomia econômica, política e geralmente eram governadas por famílias. É possível afirmar que esse texto descreve a política de quem? Do Teotihuacana? A gente também vai ter esse povo, os Teotihuacana, que a gente vai estudar, que a gente não vai estudar eles porque a gente não tem muitos vestígios históricos e ele não cai facilmente nos vestibulares, mas a gente sabe que eles tinham uma política centralizada. Os astecas também a gente vai estudar mais na frente, eles tinham uma política centralizada, os incas, os tihuacanas. A única política que a gente não tinha centralizada, que o texto se refere, era os maias. Então, a resposta correta aqui é a letra E, os maias. Aqui nesse exercício ele traz aqui um textozinho adaptado, né? Falando um pouco sobre como se constituíam os índios, né? Ele fala que há países com mais de 60% da população constituída por índios, como Bolívia e Guatemala, e há um país como o México que está ao redor de 12%. Dependendo das condições, não há sentido pleitear essa autonomia de estados indígenas na América, especialmente se ela fica submetida a governos que não estão interessados em repensar recursos para o desenvolvimento dessa população. Há setores do zapatismo e do movimento indígena boliviano que de fato pleiteiam a autonomia, mas ao mesmo tempo estão buscando integrar-se. É importante diferenciar movimentos que buscam maior inserção aos indígenas no mundo globalizado de movimentos extremados e fundamentalistas que querem a autonomia a qualquer preço, mesmo que ela venha isolar ainda mais os indígenas. Aí aqui o texto está falando um pouco sobre a participação dos índios na política e a inserção desses índios ao direito de praticar, ao direito de poderem praticar a sua religião e conviver em um estado. Aqui ele vai perguntar o seguinte: os indígenas da América, a letra A, viviam pacificamente no interior dos grandes impérios pré-colombianos? Isso é uma coisa que eles não viviam pacificamente. Então, tal que uma das características básicas deles é que eles eram povos guerreiros, então eles dominavam outros povos, eles não viviam, incas, maias e astecas, de formas pacíficas. Até porque quando a civilização maia surgiu, os astecas, eles não estão nem em ascensão. Quando os astecas começaram a construir seu império, eles vão construir a base mesmo da violência, eles vão dominar
dominar outras tribos e impor tributos a eles. Então, não era de forma pacífica. Letra B. Atravessaram conflitos em muitos períodos conhecidos da nossa história, das lutas contra a dominação dos grandes impérios pré-colombianos, a resistência frente aos europeus conquistadores e aos estados independentes. Aqui a gente tem uma resposta clara, né, de que eles atravessaram conflitos, que eles tiveram que lutar contra essas dominações, não só dos grandes impérios pré-colombianos, como também dos europeus que tentaram conquistar os seus estados, que conquistaram seus... posteriormente tentando conquistar estados independentes. A letra B provavelmente vai ser a resposta correta. A letra C. Conseguiram autonomia política após as independências nacionais, pois aqui a gente já pode eliminar, porque a gente está falando de uma questão que até hoje é um texto de 2007, então é uma questão que os índios estão tentando espaço político até hoje, então eles não conseguiram autonomia política após a independência. A letra D. Mantiveram-se livres na área da colonização portuguesa. Primeiro que a gente não vai ter em nenhuma dessas colonizações que os índios se manteram livres, principalmente na colonização portuguesa. O que a gente vai ter na colonização portuguesa, quando a gente estiver falando aí sobre o Brasil e as colônias portuguesas, é justamente o contrário, é uma dominação, é uma dizimação que vai ter aí contra os índios. A letra E. Unificaram-se atualmente em amplos movimentos de libertação que visavam recuperar as formas de vida e de trabalho do período pré-colombiano e restaurar a autonomia das antigas comunidades. Bem, eles se organizaram atualmente em movimentos de libertação, mas não estão em busca de voltar a restaurar a autonomia que eles tinham nas antigas comunidades. Tão tal que eu acho que eles já percebem que isso nem é possível, né, acontecer. Então, o próprio texto já diz que eles estão aí buscando integrar-se e, ao mesmo tempo, se manter, alguns índios se manter na sua cultura e outros se integrar à política. Então, a resposta correta mesmo é a letra B. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. As próximas aulas a gente vai falar das outras tribos, os incas e os astecas, para a gente estudar um pouquinho mais sobre essas civilizações pré-colombianas, entender um pouquinho depois como foi que aconteceu aí esse domínio espanhol nessas civilizações. Até a próxima aula.